As notícias falsas são inimigas das campanhas de vacinação. Um exemplo é a pandemia de Covid-19, né? Desde o início, muitas informações erradas foram disseminadas, principalmente nas redes sociais. Isso deixou muitas pessoas inseguras sobre a imunização contra várias doenças e, consequentemente, fez com que os índices de vacinação caíssem no Brasil. Com a quantidade de informações que chega para a gente o tempo todo hoje em dia, é muito difícil mesmo saber o que é verdade e o que é mentira. Por isso, eu estou conversando hoje aqui no programa com o infectologista Adelino de Melo Freire Júnior, que é presidente da Sociedade Mineira de Infectologia. Adelino, eu já adiantei aqui que as notícias falsas, elas acabam influenciando as pessoas a não se vacinarem, né? Esse exemplo foi muito crítico na pandemia, só que não é só isso. E essa baixa da vacinação também não veio da pandemia. Acredito que desde 2016 esse número já começou a cair também. O que mais influencia essa baixa adesão à vacinação? Bom, a gente tem vários motivos para ter baixa adesão às vacinas. Sem dúvida, as fake news, as informações deturpadas e com objetivos que a gente não consegue entender muito bem, fazem um papel muito relevante nessa história. Desde que vacina existe, a gente tem grupos que são anti-vacina. Não é um fenômeno só do Brasil, pelo contrário, ele é muito mais intenso, ou era muito mais intenso fora do Brasil do que aqui dentro, né? Mas nos últimos anos, isso ganhou um destaque muito importante. Com o fenômeno das redes sociais, com a facilidade de disseminação de informação, muitas vezes não verificada, isso se amplificou, né? E com a pandemia, a gente viu o estrago que isso fez, né? Das pessoas passarem a questionar informações que são técnicas, que elas não dominam. A gente comentou um pouco sobre as dúvidas de vários tipos de vacina, criou aquele termo que foi cunhado na pandemia, que era o sommelier de vacina, né? As pessoas que, eu prefiro essa ou aquela, eu só vou tomar se for uma ou se for outra, enquanto as autoridades de saúde pública dizendo que, olha, essas vacinas são seguras, são importantes, vão trazer proteção. A gente tem vários motivos, assim, não só as fake news, mas existe o próprio medo da agulha, que é um fenômeno frequente, comum. As pessoas podem ter medo da dor, do desconforto, do efeito colateral que ela imagina que possa ter. Existem motivos de credo e de experiências anteriores. Então, são algumas coisas que estão relacionadas. Ou mesmo falsas contraindicações, a pessoa acha que ela não pode tomar a vacina porque ela tem determinada doença ou condição. Então, são alguns exemplos que a gente pode trazer. Mas, sem dúvida, o que tem feito um grande impacto recentemente são as questões das informações falsas que circulam por aí. Essas informações são perigosas, né? Agora tem uma pergunta, Adelino, que veio das ruas de BH. E a gente vai começar com essa pergunta a esclarecer os efeitos da vacina. Olha só. As vacinas fazem mal para a saúde? Então vamos esclarecer aqui agora, Adelino. Vacina prejudica a saúde de alguma forma? A vacina não faz mal de forma alguma. A vacina, pelo contrário, vacina como a gente já comentou, um grande avanço da ciência que promove a saúde, é um dos grandes avanços e que das terapias que a medicina já trouxe para a humanidade, talvez a que tenha maior impacto na saúde de todos até hoje. Sim, então a gente precisa destacar isso, gente. A vacina não vai prejudicar a sua saúde, ela está aqui para te proteger. Então, vamos reforçar. Agora, Adelino, eu tenho uma série de mitos e verdades aqui, então a gente vai passando por eles bem rapidinho. E o primeiro é: a vacina da influenza pode causar gripe? Porque essa pergunta, ela vem daquele questionamento que muitas pessoas alegam que toma a vacina da gripe, passa alguns dias, tem uma gripe muito forte. Isso acontece? Bom, não acontece. É uma pergunta muito frequente no consultório, frequente no dia a dia. As pessoas falam, olha, eu vacinei e peguei gripe, e eu acho que eu peguei gripe por causa da vacina. A vacina de gripe ela é produzida sem o vírus vivo.
Ela é uma vacina de partículas do vírus, ela não contém o vírus capaz de fazer a infecção de forma alguma. Então, não é fato que essa vacina possa produzir gripe em ninguém. O que a gente pode ter são pessoas que se vacinam no momento em que elas adquiriram a gripe, assim, elas já estão até infectadas ou vão se infectar nos dias que se seguem a vacinação, antes que a vacina faça efeito e proteja. Isso acontece. E acho que no caso da gripe especificamente, a gente tem que lembrar que temos um monte de outros vírus respiratórios que circulam também na mesma época do ano em que a gripe circula mais, que é agora no inverno, e que causam sintomas muito parecidos. Então, a vacina contra a gripe, ela protege contra o vírus influenza. É um dos vírus que causam esse tipo de infecção. Só que nós temos mais de uma dezena de outros que circulam com bastante intensidade nessa época. Posso citar aqui o vírus sincicial respiratório, o metapneumovírus, o adenovírus, para trazer nomes assim diferentes, mas que circulam e causam sintomas muito parecidos. A pessoa pode adquirir um desses outros vírus. A vacina não protegeu contra eles, ela protegeu só contra a influenza. Então, e a pessoa acha que gripou e que a vacina não protegeu. A influenza é uma doença muito intensa e que pode trazer muito impacto para a saúde individual e coletiva. A vacina é importante e ela não causa doença. Essa sua fala agora, inclusive, ela abriu uma brecha aqui para eu chamar uma participação lá do Instagram. Porque quem enviou essa pergunta para a gente foi a Larissa Vasconcelos. Ela perguntou, eu vou até dar uma olhadinha aqui na pergunta da Larissa, porque a pergunta dela vem muito naquele sentido, Adelino, de que você tomar a vacina da gripe, eu vou tomar a vacina da gripe, mas ainda assim eu posso ter gripe, né? Então, para que eu vou tomar essa vacina? Se eu vou poder gripar, né? A pergunta dela foi exatamente essa. Se eu posso ficar gripada depois de vacinar, por que eu devo tomar vacina? Né? Então, é um questionamento que as pessoas se fazem e eu acho que é muito importante a gente esclarecer. Bom, a pergunta é ótima. Essa questão de você poder adoecer depois de vacinar, né? Quer seja com gripe, com Covid, que foi uma doença, né, também que a gente falou muito disso, vai muito na questão da redução de danos. Então, você se vacina contra a gripe, ou contra a Covid, ou contra a pneumonia pneumocócica, você ainda pode adquirir essa doença? Em algumas dessas, sim. Mas a gravidade da doença é que tende a ser muito menor. Então, as pessoas que são vacinadas contra a gripe, elas têm, quando elas adquirem a doença, quando elas adoecem com gripe, elas vão ter muito menos risco de ter uma doença mais grave. Então, a gripe pode parecer ser uma doença, né, transitória, que não traz muito impacto, mas quando a gente olha os números de saúde pública, a gente tem milhares de mortes todos os anos por influenza e muitas internações, às vezes mortes que não estão vinculadas à influenza, mas são complicações de uma infecção. A pessoa gripou, a pessoa tem lá insuficiência cardíaca ou enfisema pulmonar. Ela adquire a gripe, ela descompensa essa doença de base, ela precisa de uma internação e aquilo acaba levando a uma cadeia de acontecimentos que vão gerar até o mesmo óbito. A gripe foi um deflagrador desse processo. Muitas vezes ela não é vista desse jeito, mas é isso que acontece. Quando a gente está vacinado, a chance de você ter uma doença muito mais branda, sem todas essas consequências, é maior. Então, você está protegido, você consegue, como a gente já comentou, o seu organismo já tem anticorpos e também já aprendeu a produzir anticorpos novamente e mais rápido. Então, isso faz com que ela, mesmo que ela adquira a gripe, ela consegue fazer com que essa gripe seja uma gripezinha. Eu acho que é importante a gente reforçar, então, porque é algo, gente, que vocês precisam pensar, assim, a imunidade que a gente recebe, que a gente adquire por conta de uma vacina, vai ser muito melhor do que você adquire ali na contaminação natural, né? Porque tem gente também que tem esse pensamento, eu prefiro pegar o vírus mesmo e aí eu já vou ficar imune contra ele. Não, a vacina é muito melhor para isso, né? Porque Sim. A chance de você pegar o vírus e ter um quadro muito mais grave pode acontecer, né? Exatamente, o raciocínio é justamente esse, é você estar preparado e caso você
se depare com esse agente, com esse vírus, com essa bactéria, você já consegue ter uma proteção mínima que te dê chance de você ter uma doença leve e não ter maiores consequências. A Covid foi um grande exemplo disso, né? A gente viu como a transmissão da doença diminuiu, não zerou, né? Então a gente não tinha expectativa que a vacina interrompesse completamente a transmissão da doença. Mas foi muito claro para todos, né, o quanto ela reduziu de casos graves. Eu que estava lidando diretamente com isso dentro de hospital, então a gente viu, né, a primeira fase da doença ao longo de 2020, em que as pessoas que chegavam e eram hospitalizadas, muitas delas eram hospitalizadas com casos graves, iam para o CTI e morriam. E depois, quando você começa a ter a primeira fase das vacinas, primeiras doses, depois os reforços, e aí as pessoas começam a ter proteção, aí muda completamente o cenário. Você continua tendo pessoas tendo Covid, mas a chance de ter uma Covid grave, de ir para o CTI, de precisar de intubação, né, de ventilação mecânica, assim, situações muito críticas, isso mudou drasticamente. Sim. Então, isso é assim que a vacina funciona. Agora, seguindo com os nossos mitos e verdades, tem uma aqui que eu já assumo que é mito mesmo, né? Porque a gente já fez, inclusive, um programa sobre autismo aqui no De Bem Com Você, foi muito interessante, a gente já esclareceu esse mito antes, mas a gente achou pertinente trazer de novo, doutora Adelino. Vacina pode causar autismo? Não, nenhuma vacina tem relação com autismo. O que houve, né, um evento científico muito relevante, que ganhou muita notoriedade, foi uma pesquisa feita algumas décadas atrás, por motivos diversos. O pesquisador vinculou a vacina, principalmente a vacina contra o sarampo, à ocorrência de autismo. Essa publicação ganhou muito destaque, teve um impacto, um dano enorme na credibilidade das vacinas. Depois esse estudo foi o que a gente chama de retratado, depois até cancelado. Esse autor foi punido, descobriu-se uma série de conflitos de interesse para que essa publicação acontecesse e foi completamente modificado. Então hoje, depois disso, muito foi investigado em cima dessa questão e a gente não tem nenhuma relação de nenhuma vacina com autismo. São bilhões de pessoas vacinadas contra o sarampo no mundo, há muitas décadas, e a gente não tem nenhuma relação que faça sentido entre essa vacina e o autismo e nenhuma outra vacina. Sim, é sempre muito importante esclarecer. Sem dúvida. Agora, essa aqui também é uma dúvida de muita gente. É verdade que quanto mais fortes as reações à vacina, mais protegida essa pessoa está? Essa dúvida vem porque acontece, assim, de duas pessoas que tomaram a vacina do mesmo frasquinho, uma tem reação, a outra não tem. Então, a impressão que as pessoas têm é que quem teve a reação está protegido e quem não teve não está protegido, né? Eu já vi gente que não teve reação e falou, aplicaram soro em mim, porque não tive reação. Como que funciona? Essa é uma ótima pergunta também. Não existe essa relação. Então, a gente pode ter uma reação à vacina branda ou mesmo nenhuma reação adversa e ser protegido. E a gente pode ter reações importantes, como dor, edema ou febre, que se segue a vacinação e a proteção acontece do mesmo jeito. O que eu vejo na prática, muitas vezes as pessoas elas questionam se por ter tido a reação, se elas vão estar protegidas também. Elas têm medo de que aquela reação impeça também a ação da vacina. Um pouco do oposto desse pensamento. Não acontece isso. Então, o fato de você ter ou não reação adversa ou uma reação no pós-vacina não muda a capacidade da vacina te proteger. Sim, agora, por que algumas vacinas, doutora Adelino, precisam de reforço, né? A gente viu no caso da vacina da Covid, mas não é a única, né? Por que precisa reforçar? Isso é uma ótima pergunta também. Esse estímulo que a gente dá para o nosso sistema imunológico, ele, na maioria das vezes, ele não é permanente, ele não é definitivo no sentido de que a gente vai ganhar uma proteção que vai durar para sempre. Então, algumas vacinas precisam, de fato, desse reforço,
que é uma forma da gente estimular de novo a produção dos anticorpos, manter esses anticorpos em níveis mais altos, garantindo essa proteção. A gente pode trazer exemplos, o exemplo mais famoso é a vacina da gripe, porque a gente tem reforços anuais, né? Então, a vacina da gripe ela é feita de uma maneira em que a proteção dura realmente alguns meses, em torno de entre 8 e 10 meses, quase um ano, por alguns motivos, até porque o próprio vírus da gripe tem mutações muito frequentes e a vacina é atualizada diante das cepas que vão circular e que estão circulando com mais intensidade. Então, isso acaba sendo interessante. A gente pode trazer um outro exemplo, que é a vacina de meningite. Nós estamos em campanha contra a meningite meningocócica. As pessoas têm riscos de ter meningite em algumas épocas, em algumas fases da vida. Na primeira infância, depois na adolescência, depois mais idosos. Então, os reforços nessas fases da vida buscam trazer mais proteção para quem está exposto e tem mais risco de adoecer. Então, basicamente relembrar o nosso organismo de como é que se protege, como é que se previne aquela doença. Adelino, a gente tem mais uma participação e essa pergunta é dúvida de muita gente. Vamos ver. Eu posso tomar todas as vacinas de uma só vez? A frequência ali, a quantidade de vacina que você pode tomar num dia, se tem que ter um intervalo, posso ou não posso tomar 3 vacinas diferentes na mesma data, como que é? Essa é uma pergunta também, uma dúvida muito frequente e a resposta simples é que sim, pode. A gente tem basicamente só as vacinas de vírus vivos que tem a peculiaridade de ou você faz no mesmo dia ou você dá um intervalo de um mês entre elas. Então, a vacina de catapora e de sarampo. São 2 vacinas de vírus vivos atenuados. Essas ou você faz juntas ou você dá um intervalo maior. Para as outras vacinas, você pode dar qualquer intervalo entre elas. Pode ser tudo junto, ou você pode dar 1 dia de intervalo, 2 dias de intervalo, 1 semana. Então, mas isso é um detalhe técnico, porque todas as salas de vacina, quer sejam públicas ou privadas, são informações muito simples de serem esclarecidas. Então, as pessoas que estão lá para vacinar, elas normalmente têm essa informação, explicam direitinho e falam, olha, essas aqui podem ser todas agora no mesmo dia, pode ser 3, pode ser 5. Quando a gente pega um público, por exemplo, que vai viajar para uma área de risco e que não tem a sua vacinação completa, não sabe que vacina tomou, às vezes você tem que indicar 4, 5, às vezes mais vacinas naquele mesmo momento para que ela possa viajar em segurança. Isso não muda o efeito das vacinas, nem aumenta a chance de ter efeito colateral ou evento adverso. Sim, agora, já caminhando aqui para o finalzinho do nosso programa, doutora Adelino, eu queria que você falasse para a gente sobre essa questão. Se a gente deixar de se vacinar ou deixar de vacinar as crianças, isso pode fazer com que doenças que já foram erradicadas voltem a se manifestar? Exatamente. Acho que esse é o ponto mais importante dessa história. Nós estamos vivendo uma fase crítica em relação às nossas taxas de vacinação no país. Nós que sempre fomos exemplos para o mundo de do maior programa de vacinação pública que existe, né, que é o nosso Programa Nacional de Imunização, o PNI, que tinha taxas de vacinação muito altas e que conseguiu erradicar, como a gente comentou, o sarampo, a varíola há muitos anos, a pólio, a rubéola. E agora nós estamos vivendo uma situação bem diferente. Não é um fenômeno que veio só da pandemia, começou um pouco antes, mas a gente tem visto que as nossas taxas de vacinação têm caído progressivamente. Isso abre espaço para que essas doenças possam voltar a acontecer. Então, o surto de sarampo que houve no Brasil recentemente, depois da Copa do Mundo, a gente teve uma reintrodução da Copa do Brasil, né? A gente teve uma reintrodução da doença no Nordeste, depois um grande surto em Manaus, com muitos óbitos. É uma doença que é prevenível, que a gente poderia não ter nenhum desses óbitos ter acontecido. Nesse momento, a gente está com a pólio sob risco de ser reintroduzida por baixa taxa de vacinação. Então, sim, a resposta é que se nós não
mudarmos essa história e voltarmos a ter taxas de vacinação mais altas, com boa parte da população se protegendo, se vacinando, fazendo esse ato de civilidade, de compromisso com o coletivo, a gente tem o risco de outras doenças que já foram erradicadas ou eliminadas de forma significativa aqui do nosso território, voltarem a acontecer. Fica então um alerta, né, doutora Adelino? Muito obrigada pela sua participação. Acho que essas informações hoje esclareceram muitas dúvidas e são realmente relevantes para a população. Eu que agradeço o convite. Gente, informações importantes foram esclarecidas hoje, né? Precisamos ficar atentos também aos conteúdos que recebemos, principalmente na internet, e buscar fontes confiáveis.